É isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um PodXP, o podcast do Cindy Experience, o maior evento de networking condominial do Brasil, que está chegando na sua próxima edição, a 4ª edição. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, juntamente com as minhas sócias Tatiana Marçaioli e Cláudia Amorim, o Caio Torquato da ProTsteam, empresa essa que vocês vão conhecer um pouco mais daqui a pouquinho, que é especialista em toda a questão de prevenção a incêndio e outras coisas que ele vai falar aqui, não só da parte de equipamentos, mas de normativas e tudo mais. É um papo rápido, mas que a gente espera que traga bastante conteúdo para vocês. É isso aí, Caião. Obrigado por você ter vindo aqui, um amigo aqui da cidade, um amigo que o mercado condominial me trouxe e trouxe para nós aqui. Com certeza o Caio é fornecedor nosso, não vou dar maiores informações, que são informações industriais, de espionagem industrial, mas com certeza o Caio é um fornecedor das empresas aqui da Sindican, da Cláudia, da Promarme e da Tati, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que faz parte de outras entidades como o BNI e tudo mais, então a gente acaba se encontrando aí semanalmente. E também aí nos meios condominiais. Então, começando pelo que a gente sempre fala, Caião, conta um pouquinho mais quem é o Caio, teu papel na ProTsteam e, óbvio, já emenda para a gente ganhar tempo, fala um pouquinho do teu papel dentro da ProTsteam e da ProTsteam como empresa, como nasceu, dá um overview para a gente falando de Caio e ProTsteam. Primeiramente, agradecer a oportunidade ao Thiago, a Tati, a Cláudia aí de estar podendo expor um pouco o conhecimento, um pouco da ProTsteam para vocês. Eu sou engenheiro, tá? Tenho uma formação de engenheiro e uma pós-graduação em segurança do trabalho. Atuo não só na parte de gestão da ProTsteam, mas também atuo acompanhando a parte técnica da manutenção dos extintores, das mangueiras, né? A parte de laudos, AVCBs, que é a parte que eu fico mais por dentro hoje ali. Acompanho a parte da recarga da manutenção, mas hoje fico mais na parte ali técnica, que é da normativa de condominiais, AVCB, CLCB. Na parte estratégica e intelectual, mas porque você tem gente que faz... Sim. Hoje a empresa ela conta com 15 colaboradores, né? Então, uma empresa rua e na empresa. Na rua e na empresa. Ela é bem sólida já no mercado. A gente tem uma equipe de rua com 2 caminhões, né? Tem um operacional também com uma mão de obra fixa e um administrativo com 4 meninas. Show, muito bom. Ou seja, já tem muita família aí que depende da ProTsteam. Graças a Deus. Se a Deus responsabilidade quiser, aumenta, a empresa cresce. Eu lembro quando o Caio trabalhava numa outra empresa, que ele era um desses 15 colaboradores dessa outra empresa, e aí ele, bem mais novinho, a gente se cruzava ali no posto na costa ali, né? Conversava. E a gente conversava muito, mas o menino já visionário, foi muito bom acompanhar isso aí. Então, e a ProTsteam, ela foi fundada em 2019, ou seja, 7 anos, mas você tem 17 de experiência, é isso? 17 anos de experiência, né? Eu atuo na parte comercial desde 2009, né? Na minha antiga empresa que eu trabalhava, e aí, com o passar do tempo, eu acabei me formando na parte acabei fazendo uma engenharia, né? E aí eu comecei a ver a necessidade dos condomínios, né? Quando a pessoa me procurava para manutenção do extintor, eu via que tinha um potencial de atender o condomínio não só no extintor, mas sim na sinalização, na luminária de emergência, na verificação dos hidrantes. Então eu falei, falta em Santos uma empresa que consiga desde o início até o fim estar com o cliente, né? E aí, hoje a gente atende o condomínio na parte, não só dos extintores, mas a gente consegue fazer toda a parte de adequação e da emissão de laudos para poder emitir o AVCB do condomínio. Perfeito. E aí, assim, vou até te falar, queria grifar uma situação, que antes de passar a palavra para as duas aqui, para entrarem na parte técnica da coisa, que elas estudaram para isso, eu não. Elas vão fazer perguntas da parte mais técnica, mas uma coisa que eu queria destacar, que é legal isso do Caio, porque ele falou da atividade anterior dele em outra empresa, é engraçado que você está bem com os concorrentes. Sim. E assim, é óbvio que a gente tem concorrentes, inclusive dentro do Cindy Experience, a gente tem concorrentes do Caio, que ele tem uma relação boa, que falam bem dele e ele fala bem do concorrente. Então você, concorrente que estiver assistindo, certamente você sabe quem é, ele fala bem e é legal por causa que é um cara que é extremamente ético. Eu grifo que às vezes, muitas vezes no programa, aqui no PodXP, a gente acaba falando de uma coisa que
salta aos olhos da gente que é organizador do evento. E uma das coisas que é assim, o Caio sempre coloca pra gente, se você está sendo bem atendido pelo meu concorrente no teu condomínio, permanece com ele. Eu não preciso do condomínio que esteja sendo bem atendido só para ganhar mercado. Isso é muito difícil num mercado tão competitivo, tão agressivo, a gente ter prestadores de serviço com essa mentalidade. Então é isso que eu queria deixar aqui registrado para que fique depois um corte para que você também possa colocar. Isso até passo para os representantes comerciais, né? Que quando você está falando mal de uma empresa e ela é credenciada pelo Inmetro, é uma falta de ética, porque, concorda comigo, se ele não tem se o órgão fiscalizador já credenciou a empresa, para que eu vou estar falando, né? E aí é questão da qualidade, questão de comprometimento, que eu acho que aí é quando você vê o extintor, a mangueira que o cara também deu uma atenção, você sabe que o cara trabalha bem. E pronto, acabou. Então acho que o mercado está aí para todo mundo, né? E não tem que estar falando mal da empresa do lado, porque eu acho que todo mundo aqui tem mercado para todo mundo, né? Acho que se a gente pegar a cidade de Santos, só quantos prédios tem em Santos? 6 mil. Tu entendeu? Não tem concorrência. Tu entendeu? Não tem concorrência, que nem síndico, não tem concorrência. Mas você não atua só com condomínio, você atua também com transportadora, atua também com transportadora e com indústrias. E como que é lidar com públicos tão diferentes assim dentro do mesmo segmento? É tranquilo, porque quando a gente fala, mesmo atividades sendo diferentes, né? O que muda é só a ocupação. Então hoje, quando eu pego um condomínio para fazer um serviço, a adequação dele é conforme o decreto vigente hoje do Corpo de Bombeiro, fala justamente como é que tem que ser feito um condomínio, a indústria, como é que tem que ser feito a ocupação dentro da indústria, uma transportadora, então cada tipo de extintor para cada tipo de serviço. Então hoje a gente consegue estar atendendo todo cliente a cliente, desde uma lanchonete até uma indústria, uma fábrica. E na verdade os extintores hoje, aonde a gente vê extintor, né? E cada vez aquilo está fomentando mais, porque essa questão do carro elétrico está bombando. Eu ia falar isso. Mundialmente, né? Mundialmente o extintor, ele é mundial, né? Sim. Qualquer lugar que você viaje, que você vá para fora, para o Japão, você olha na parede, tem um extintor. Sim, e dependendo do local que a gente está, a gente fica até em alerta. Eu pelo menos falo com minhas filhas que frequentam casas noturnas, eu falo, veja logo onde tem um extintor perto. Hoje a gente entra nos lugares, eu principalmente, eu já entro olhando, cadê? Onde está? Para o grande público, o ABC é uma linguagem universal? O extintor ABC... Ou é brasileiro? É universal, é universal, né? Tanto que lá fora você vê mais extintor ABC, né? Não tanto o extintor BC quanto aqui na mas região assim, do Brasil. A nomenclatura ABC, isso, ela é universal. É universal. Eu sabia, mas eu queria deixar isso registrado. É universal. Cada sigla tem seu tipo de extintor, né? Para que você vai usar em materiais sólidos, papéis, estofados, componentes elétricos, líquidos inflamáveis. Então, mundialmente, ele é mundialmente justamente por isso. E você não vai usar, por exemplo, só um extintor de água, assim. Extintor de água na parte elétrica, isso vai trazer um problema, pode potencializar o incêndio. Sim. E eu ia falar exatamente do que a Cláudia falou, da questão, até uma questão curiosa, histórica, mas eu queria que você enumerasse, de repente, coisas que foram divisores de água no mercado da segurança e da prevenção contra incêndio. Só um exemplo, fatalmente você poderia falar da Boate Kiss, mas outros elementos para que todo mundo que esteja nos assistindo saiba como é o teu mercado e o que mudou para empresas como a Protein a questão dos carregadores elétricos. Então, queria dividir em duas, para que você falasse um pouquinho do histórico mundo, do histórico, olha, teve um incêndio no Brasil do Joelma nos anos 70. Sim. E eu queria que você falasse o que você, estando nesse mercado há 17 anos, você viu que foram divisores de água e como que o carregador elétrico impactou para o mercado de vocês. Já aproveitando o gancho aqui do Thiago, o extintor de classe D que está vindo no mercado, embute aí nessa tua resposta em relação a isso. Isso aí até falar é muito difícil, né? Porque é tudo muito novo, né? Para todo mundo, né? Sim. É tudo muito novo. Então, hoje a gente fala uma coisa que às vezes pode mudar, né? Então, assim... Fala o que você tem. A gente fala o que a gente consegue ver no mercado hoje. Vamos lá, a parte da Boate Kiss, eu acho que foi o divisor, Brasil, né? Acho que foi o divisor de águas ali. Eu trabalhava como representante comercial e aí aquilo dali para mim foi, sabe, ver aquilo e depois ver a série para mim foi, caraca, chocante. E graças a Deus, né, infelizmente acontecem as coisas para as pessoas terem conscientizar, né? Então
a sinalização de emergência, que não era... Qualquer pessoa podia fazer no fundo de quintal, a pessoa ia lá e fazia a placa. Hoje não. As sinalizações elas têm que ter fator fotoluminescente, ela tem que ter CNPJ do fabricante. Para saber se não é um fundo de quintal clandestino, uma coisa do tipo. A questão da documentação do AVCB. Antigamente, não precisava do engenheiro responsabilizar para poder assinar, para poder tirar o seu AVCB. Hoje sim tem que ser um engenheiro responsável, né? Hoje o oficial ele faz a vistoria, mas junto com uma RT de um engenheiro responsável atestando que a funcionalidade daquilo, né? E a parte dos extintores, né? A fiscalização ficou maior. Dentro das empresas, hoje, a fiscalização não mais te avisa, iremos tal período na ProTeam fazer uma vistoria, aí você ia lá, preparava para receber o Inmetro. Hoje não. Hoje o Inmetro chega na sua empresa despretensioso e aí faz uma auditoria, então por isso que é importante. Sim, você está sempre com os equipamentos. Se você está certo, com certeza você torce para que o Inmetro tenha esse papel para pegar quem está errado. Sim. E é uma informação importante, porque as pessoas acham que vocês tiram os equipamentos dos prédios e ninguém sabe, ninguém vê como aquilo é feito. Né? Hoje o Inmetro, antigamente o Inmetro tinha aquele pessoal que fiscalizava a parte de extintor, né? Então, eram sempre aqueles mesmos colaboradores, né? Tem uma palavra agora eu esqueci, não é oficial, mas era sempre as mesmas pessoas que iam fiscalizar, entendeu? A tua empresa. Hoje não. Hoje o Inmetro que fiscaliza você é um auditor, desculpa, essas são as palavras que eu queria lembrar. Um auditor que veio para verificar uma loja de pneu na cidade de Santos. Ele pode passar na minha empresa e... Não, ele tem a prerrogativa, tem até força de lei. Sim, ele pode. Então o auditor desceu para a Baixada para fiscalizar postos. Ele pode passar assim na ProTeam para fiscalizar. Então hoje, por isso que hoje fica muito... Tudo que é regulado pelo Inmetro, ele pode passar. Isso mesmo. Então loja de pneu, posto de combustível, loja de extintores. Aí a Cláudia falou do extintor D. Do extintor classe D, né? Hoje a gente tem essas baterias de carro, é uma bateria que são íon lítio, né? Não é uma bateria lítio. E o extintor classe D, ele não vai apagar. Ele vai minimizar, vai estancar um pouco, conter. Mas falar que um extintor hoje ele apaga um carro elétrico, ele não apaga. Tanto que tem vídeos na internet, se você pegar para ver, um caminhão de bombeiro tentando resfriar um veículo elétrico. E não tem como. Se você parar para ver na China, não pode colocar carro elétrico em subsolo, né? Então é uma coisa que ficou muito ainda... muito novo, entendeu? Hoje, quando a empresa contrata a ProTeam, o condomínio contrata a ProTeam, como que a ProTeam atua nessa parte, né? Eu elaboro o projeto, menciono onde vai ficar a estação, né? A SAFE, que é a base, né, de carregador elétrico, apresenta no corpo de bombeiro junto com um projeto da empresa que irá executar o serviço, né? Que vai ter feito a medição da entrada do condomínio, vai ter feito um projeto hoje, né, da parte de elétrica, um projeto tudo mencionando, apresenta no corpo de bombeiro, ele me defere, né, essa parte pode executar e é vistoriado hoje na vistoria do AVCB, né? O oficial hoje não vai verificar já de prontidão, mas na vistoria do AVCB... Você já está falando da adequação da lei que saiu em março, dessa parte né? de adequação, isso. Que é o que hoje a ProTeam está fazendo quando é contratada para fazer essa parte de veículos elétricos. Bom saber, mas assim, vamos pressupondo que todo síndico sabe, para o morador, o que ele precisa entender, quais são as obrigações legais do condomínio para combate a incêndio? Quando a gente fala em extintor, né, combate contra incêndio, não é só o extintor que fica ali na parede, né? Eu falo, a área de combate contra incêndio ela é muito rica, né? Tanto que você pode trabalhar no extintor só, você pode trabalhar só no projeto, você pode trabalhar só na venda, então é uma área muito... Eu compartilho bastante com os representantes, é gostoso trabalhar, eu gosto de trabalhar com isso, eu não tenho o que falar. Então assim, não é só o extintor, é a verificação da bomba de incêndio se ela está funcionando, porque, lógico, graças a Deus não usa, mas e quando precisar, ela está funcionando? Da entrada na calçada. Isso, o recalque da calçada, né? Tá com as peças, tá com o dispositivo de recalque lá, tá operante? O registro, se eu abrir, ele vai abrir? Ou ele vai quebrar na minha mão? Então é o quê? É uma verificação dos hidrantes, é uma verificação da bomba de incêndio, os extintores, sinalização, luminária de emergência. Tudo isso é um conjunto para que, num sinistro, você consiga sair num prédio escuro. E quando, às vezes, a tua equipe está lá,
olhando para pegar o extintor, porque você foi contratado aqui naquele momento para fazer os extintores e o teste hidrostático das mangueiras, isso. Tu já manda a equipe? Já, dá hoje, placas, hoje é uma oportunidade de negócio. Isso que eu falo para os meninos lá, né? Eu falo, o dinheiro não está na empresa, o dinheiro está na rua. O dinheiro está no cliente, está no síndico, está no condomínio, né? É oportunidade. Então, tá indo no condomínio, tá indo fazer uma retirada de extintor, verifica, falta sinalização, quem é o vendedor, quem é o representante? Caio, fui no condomínio do Thiago aqui, tá faltando isso. Thiagão, tô indo no condomínio lá, vou fazer um levantamento para você, porque é um respaldo pro próprio síndico, que aí ele, tudo bem que o prédio às vezes não quer fazer, porque é questão de verba financeiramente, mas tá aqui, deixei a verba, deixei o orçamento com você, não quer fazer agora. Sim, é onde eu falo que é a partir do condomínio, onde que eu vi a necessidade de montar uma empresa, aqui não tinha isso, a ideia não é só atender o condomínio um ano. É atender anualmente, fidelizar esse cliente comigo, entendeu? Sim, e essas obrigações, né, a recarga de extintores, tudo é periódico. Tudo é. Agora, assim, aquela coisa que todo mundo quer saber. Tô lá com o meu extintor, não usei nem para fazer o treinamento de brigada. Mas eu tenho que recarregar ele anualmente. Anualmente, O que acontece? Esse líquido apodrece dentro do... Ou perde a pressão ali dentro? Ou em metro exige, porque exige. Por que essa exigência? Por norma, é obrigatório fazer anualmente a manutenção dos extintores, né? Hoje existe muito tipo de você verificar se o está vencido ou não. Argola da cor do ano, lacre da cor do ano, selo... Então é obrigatório fazer sim, tem que fazer. O líquido perde a validade como um líquido que a gente bebe, que tem a data de validade, químico, né? Isso? É um pó químico, né? Então ele tem sim que ser feito a manutenção. Você tem sim que descarregar, porque pressão também, o próprio nome já fala, pó químico. Ele pode prejudicar o próprio componente dos extintores. Ali dentro do extintor ali você tem manômetro, você tem o-ring, você tem pera, são componentes de borracha. Sim. E o pó químico, ele próprio, ele estraga, corrói, né? Então por isso que anualmente tem que ser feita essa manutenção. Né? O CO2, ele é um extintor de alta pressão. Ele é um extintor que não tem manômetro. Não tem manômetro. Como é que você consegue saber se ele está despressurizado ou não? Entendeu? Então ele não tem manômetro. Eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, assim, eu aprendi na prática isso. E você é um diferencial do mercado. Sobre os testes de mangueira, explica um pouquinho. Isso. Eu ia perguntar, aproveitando a pergunta dela, quais os diferenciais da Protinho? Eu sei que o teste de mangueira é um diferencial, tanto que no Cindy Experience você ganhou até o prêmio por causa da inovação. Foi. Isso aí deixei daqui a pouco vai vir a pergunta sobre Cindy Experience. O teste da mangueira acho que é o carro-chefe da empresa, né? Diferencial. Porque hoje, assim, nós somos na Baixada Santista, a gente consegue levar uma máquina no seu condomínio que eu consigo testar a sua mangueira conforme a NBR mesmo da mangueira, dando 12, 17 kg de pressão conforme a especificação da mangueira. Então, isso para o condomínio é muito bom, porque é onde eu falo da necessidade quando eu trabalhava de vendedor, representante comercial. E da credibilidade. Da credibilidade. Tirava a empresa e lá a gente testa as mangueiras, independente que a gente sabe que tem condomínios que tem uma inviabilidade técnica de espaço, então leva para o condomínio. E eu sempre falo para o síndico, né? Prefiro fazer no condomínio porque gera, né, a confiança ali. E nós testamos. Mesmo que leve a empresa, a gente testa, uma a uma a gente testa. E depois passar para o cliente que, de 10, a gente teve experiências aqui da gente aqui. Você teve comigo já. Com o Thiago, uma experiência de um prédio de 16 mangueiras. Se ligar para o Thiago, né? Graças a Deus testamos no local. Que 15 mangueiras estavam condenadas. Se você faz isso fora, aí a pessoa vai falar, pô... A gente tinha acabado de assumir o prédio, ou seja, se eu não conhecesse ele e do diferencial da empresa dele... Sem entender que podia ser um... O cara pode ganhar dinheiro em cima de mim, porque... A gente está num país que, infelizmente, o que deveria ser exceção vira regra. Você querer ganhar em cima. Graças a Deus, por causa disso aqui, celular, registro, câmera, tudo filmado, um Big Brother que a gente tem no país, as pessoas começam a ter que forçosamente andar no eixo e ser honesta. Porque senão você pode estar sendo filmado, pode estar sendo gravado, pode estar sendo o que for. Mas a gente parte daquele lugar comum que, por mais que também, muitas vezes você confia naquele fornecedor, mas caramba, das 16 mangueiras, 15 estarem furadas com algum negócio, mangueira para dedéu e muita coisa que você fica começando a falar. E até para a empresa passar para o síndico, né? Você fica até, caramba, vou ter que ligar lá e falar que 15 mangueiras condenou, como assim? Mas por isso que eu prefiro, não.
Vamos testar no condomínio. E para o síndico que está atuando, ele já entende, mas para passar para o conselho, pronto. Não, morador... Levaram para a empresa, verdade. trocaram as mangueiras. Porque hoje você colocar um preço de uma mangueira, você multiplica por 15, por 10, sai 3, 4 vezes maior que o preço da manutenção. Aí, não, então ele veio com o preço mais barato, mas ele quer ganhar sobre a venda das mangueiras. Isso. Então, que eu cheguei no mercado de síndico, mesmo tendo sido dono de administradora, logo que eu cheguei no mercado de síndico, eu tinha, porque não era eu que definia, quem definia era o síndico, eu só pagava como administradora. E quando a Promar deixou de ser administradora e virou só empresa de síndico, eu já tinha alguns anos. E era uma das coisas que era uma deficiência do mercado. Eu falava, caramba, cara, quem quer ganhar, quem não quer? Aí você começa a trabalhar também só com uma empresa, só que aí você, não é salutar você também ser 100% concentrado numa empresa. A gente já conversou disso. Sim, bastante, é interessante você ter outros fornecedores. E é uma coisa que eu falo para ele, Caio, toda cotação não significa que você vai ganhar, mas você está entrando na cotação. E o importante é isso. Você está participando. Nem tudo você ganha, alguma coisa você leva. Mas é isso, a gente não tinha uma régua para entender. E para voltar para o conselho, para voltar para o morador, muitas das vezes, aí o pior de tudo, não é só confiança na empresa. O pior é quando o iluminado, que eu costumo dizer, acha que você está malcomunado com o dono da empresa e aí vocês dois estão ganhando dinheiro. Então é uma coisa que isso aí é muito difícil essa temperança de você ter e da massa condominial ter, porque o mais importante, Caio, é também entender que do outro lado tem gente que não está no mercado condominial. Então, ter esse pressuposto no país que a gente acabou de falar, que a gente tem um histórico no Brasil de corrupção em todos os setores da economia, às vezes o cara julgar mal você até entende porque a pessoa não convive, a pessoa não sabe como é que é. Mas é possível, fica registrado aqui também, que é possível, muitas das vezes, você ter 30 mangueiras e se a manutenção não foi feita adequadamente antes de um síndico se preocupar com isso ou de uma empresa habilitada, credenciada a fazer a manutenção das suas mangueiras, pode ter 80%, 90%, até 100% das mangueiras danificadas. E aí, por norma, você é obrigado a trocar as mangueiras, não tem jeito. Infelizmente as pessoas ainda têm aquelas pessoas que levam isso como, nunca vai usar, mas e quando usar? É isso aí. Justamente. E quando usar? E assim, até falando, nós síndicos, acho que o maior desafio nosso é formar treinamento de brigada. Formar brigada. É uma luta. É uma coisa assim, parece que todo mundo evapora. E é uma coisa importantíssima para uma situação de emergência. Sim. E você, quando a Proxim chegar no condomínio, o que você pega de equipamento que as pessoas deixam mais... Que negligenciam. A brigada de incêndio, ela é obrigada anualmente a ser feita, tá? Ser ministrada anualmente. Alguns condomínios, eles só fazem na renovação do AVCB, a cada 3 anos, né? Mas o que a gente acaba pegando bastante é a parte de regulagem de porta corta-fogo, porque acabam deixando ela aberta e ela perde a pressão. A mola prejudica, você tem que regular a mola de novo. Tem que regular a mola. Ou seja, a bomba... Para quem está nos assistindo não sabe, mas a porta corta-fogo é para fazer aquele barulho. Isso, é isso mesmo. E as pessoas falam, está batendo. Elas colocam em caos para não bater e não fazer aquele barulho. E aquele barulho que vai salvar a vida dela. E isso faz com que ela perde a pressão. As portas, ela tem 3 molas, né? E as pessoas do corredor, às vezes mesmo, tá batendo, vou deixar aberta. E ela acaba perdendo a pressão. Mas não. A função daquela porta é o quê? Justamente não deixar que a fumaça ela vá para a escada de emergência. A diferença de pressão entre um ambiente e outro. Sim, então quando você passa por ela, automaticamente ela tem que bater. Tanto que quando o oficial vai fazer a vistoria, ele solta a porta a 45 graus, 75 graus, e ela tem que fechar normalmente, entendeu? E as pessoas acabam se incomodando com o barulho. Então é uma das coisas bastante que acaba pegando. Principalmente nos andares mais baixos, onde tem um fluxo maior de garagem, perto do primeiro andar de apartamento, que o primeiro andar toda hora fica batendo. E a bomba de incêndio, né? Bomba de incêndio, porque ninguém dá... lá em cima. Ninguém dá atenção. E o hidrante. E esses prédios mais antigos que não tem bomba de incêndio, que a maioria não tem. Isso. É recomendável fazer instalação, você acha? Hoje, quando a gente fala numa edificação antiga, a gente já fala na parte de documentação e normativa do Corpo de Bombeiro, tá? Então, não é porque uma edificação é antiga que ela é obrigada a ter uma bomba de incêndio, tá? Mediante um projeto, a um cálculo de incêndio, eu consigo saber a queda d'água,
para colocar um equipamento de teste na ponta do hidrante para saber se é obrigado ou não a necessidade de um... Então seria a pressão da água para poder ver se atende o condomínio. Isso. Falar que é errado colocar ou não, assim, uma sugestão, eu acho que sempre é bom ter componentes a mais para poder... Para não ter falha. Prevenir, né? Porque se eu entrar numa edificação antiga e conseguir comprovar o corpo de bombeiro, que é uma edificação anterior de 83, e que a queda d'água ela ultrapasse a tantos metros, mas aqueles metros, pouquinho que seja, concorda se eu colocar uma bomba de incêndio é melhor para mim? Claro. Para a edificação? Para a edificação, não, entendeu? Dá mais, nem que seja redundante, dá mais segurança. Então, assim, é isso. Então, acho que tudo é dentro, trabalhado, acho que em conversa e transparência para o condomínio, entendeu? Ó, vocês querem, vocês precisam, ó, pelo projeto a gente consegue aprovar sem a bomba de incêndio. Então, o treinamento de brigada, como eu falei na pergunta anterior, é um desafio nosso. E também conscientizar os nossos moradores, a nossa população ali daquela comunidade, que não dá para ter lixo nos andares. Não dá para ter lixo. E assim, eu queria que você explicasse tecnicamente para quem vai assistir a gente, por que fazer direitinho, não ter lixo, né, onde não pode. Não só lixo, né? Quando a gente fala área comum... Objetos em área comum. Os condôminos acabam pegando a área comum como parte do apartamento, Sim, né? Mas não. É rota de fuga. Isso mesmo, né? Hoje os corredores, as escadas, elas são rota de fugas. Então, quando você tem um vaso, você tem um latão de lixo, você tem tênis, calçadeira. Você atrapalha, entendeu? Porque a escada, quando você está descendo, né? Caso seja algum incêndio no 10º andar, 9º andar, o oficial ele precisa subir. Então ele tem que desce pela esquerda. Só a esquerda. Por isso que é a obrigatoriedade do corrimão de ambos os lados, entendeu? Por mais que aquele lado é estreito, ninguém desce por aqui. Não, o oficial ele sobe pelo lado esquerdo, né? Pelo lado direito. Lado esquerdo, o seu que está descendo, lado direito dele. Isso, entendeu? E o lixo ser altamente inflamável. E atrapalha, você pode tropeçar, cair, sim. Porque na hora de uma fuga, é o que ninguém entende. Um sapato, como você está desesperado, um sapato que esteja ali, na hora que você bate nele, você está caminhando, você se apavora e você cai. Quando você cai, todo mundo que está atrás cai em cima de você. E o exemplo é da Boate Kiss, né? Exatamente. Sim. Boate Kiss, as pessoas não morreram muito por conta do fogo. Morreram pisoteadas. E sufocadas. E sufocadas, entendeu? Porque tropeçaram, a saída estava obstruída, e elas querendo sair, uma pessoa tira em cima da outra, entendeu? E aí, agora eu vou te fazer uma pergunta, que a gente sempre, caminhando para o fim aqui do nosso episódio. Caião, fala uma coisa para mim. Você já participou das outras edições do Cindy Experience, a gente faz essa pergunta para todo mundo que senta aqui. O que te levou a participar como Caio, como Protein, conversando com a equipe, ou às vezes frequentando a feira? Conta pra gente o que te levou a participar do Cindy Experience, como é que não é uma rasgação de seda, mas o que representa o evento para você e para a tua empresa? Eu ia falar isso agora, para a Protein, né? Para mim e para a Protein. É uma feira, é uma das maiores feiras condominiais de network do Brasil, né? A maior, a maior. A maior. De condomínio a gente não tem muitos dados, mas certamente é uma das maiores. Mas é uma feira que representa bastante para a gente, porque a gente consegue estar próximo, né, dos nossos colaboradores, que são síndicos, das administradoras, que no dia a dia, no decorrer do dia, eu não consigo estar aqui com o Thiago. Não é... A gente tem um dia corrido, né? E às vezes você nem conhece a pessoa, entendeu? Né? Você só sabe a voz. Muitos síndicos hoje, eu só trato no WhatsApp ali ou no telefone. E lá na feira eu consigo dar aquele abraço, vem tomar um café comigo, vamos tomar um chopp. Quem é o Caio? Vai tomar um chopp, eu sou o Caio, eu sou comercial. Então, assim, a feira representa muito para a Protein, bastante. E gera muitos negócios, né? Eu falo, na última feira passada, a gente conseguiu atender condomínios na região de São Paulo, sabe? Olha que bacana. Praia Grande, Itanhaém. Pô, que legal, Itanhaém, muito bom tudo saber isso. vindo da feira. Síndicos que não conheciam a Protein, uma região carente na parte de combate contra incêndio, e que eu vi uma proximidade que eu falei, pô, tomar um café com esse síndico, tem mais condomínios e vamos atender essa região, entendeu? Então a feira conseguiu dar essa aproximação para mim. E São Paulo conseguiu atender 2 condomínios de AVCB. Mesmo que hoje a distância, o Via Fácil, né? Tudo upload. Então eu não preciso... Porque o Via Fácil é estadual. É estadual, o decreto é estadual. Então hoje eu consigo atender um condomínio na região de São Paulo, na região interior de São Pedro, São Paulo, interior de São Paulo. Então a feira traz bastante síndico e aproximação
para isso. Então aproveita agora para deixar a tua mensagem, para convocar esse síndico, esse condômino a conhecer a ProTeam e o que você tem de diferente para oferecer na renovação da VCB para eles. Ó, quem ligar na ProTeam hoje, falando que veio pelo podcast, que veio pelo Syndic Experience, tô dando 10% de desconto na renovação da VCB. Olha, tá aí, gente. 10% de desconto, tá? Quem também estiver precisando de manutenção de extintor de incêndio, precisar de algum orçamento, a ProTeam hoje, ela vai oferecer para o seu condomínio um treinamento de brigada de incêndio gratuito. Gente, muito bom. olha, Gratuito. a economia tá aqui, liga agora. Tá? Gratuito. A gente vai no condomínio, Eu vou ligar. elabora o melhor dia, Não, a gente já vai sair daqui. passa o com esse comunicado, tá? E agendamos. Deixa o seu contato. Agendamos e quem quiser entrar em contato com a empresa no telefone 13, né? 2202-4790. Esse telefone é o WhatsApp, tá? Você pode estar entrando direto em contato lá com as meninas do escritório, agendando. Caso não tenha quantitativo de extintor, um representante comercial consegue até o condomínio também fazer um orçamento mais detalhado, não só do extintor, mas também da sinalização, da iluminação de emergência, do AVCB, um conjunto ao todo, né? E o que eu ia te perguntar, vai, para terminar? Você já falou 2202-4790, é isso? 2202-4790. 90. Qual é a rede social? Proti, Pode ser a tua e pode ser a da ProTeam. Proti_Steam. Lá você vai encontrar a gente, vai ver algumas fotos, alguns vídeos, como funciona esse teste de mangueira no local. Eu tava abrindo o celular aqui para pegar, fazer uma surpresa para ele, que eu ia pegar aqui um monte de coisa, de endereço, de tudo que ia estar na bio da rede, mas ele foi mais rápido e abriu um som aqui. Gente, vocês não perceberam, a gente lançou um primeiro cupom PodXP. Ó, cupom PodXP10 tem desconto na renovação de AVCB com a ProTeam. Muito bom, a gente vai fazer isso agora com todo mundo. Todo mundo. E brigada de incêndio cortesia na renovação dos extintores. Ele jogou a bola, a gente vai... Não, pode cobrar. Muito boa ideia aqui da minha Aí, ó. sócia, que ela ficou ligada, o cupom PodXP10, é isso aí. Tá vendo? E, pessoal, a gente vai terminando aqui hoje. Vocês querem deixar alguma mensagem aqui? Não, quero agradecer primeiro a Eu que presença agradeço, do Caio. E daqui, ó, 60, 70 dias, a gente vamos vai estar estar na tomando feira. um chopinho, Espero um que café. Esteja uma preparando, bolachinha. lança a minha ideia que eu te dei lá fora. Sim. Esse Legal. ano a gente vai, acho que vai tumultuar um pouco. Isso Que aí. bom. É isso aí. É isso que a Já gente estou quer. adiantando um pouco já. Já sabe que esse ano são spoiler. 5 prêmios, né? É, Cada categoria são 5 primeiro prêmios. Aí, tá Quero ver vendo? vocês no Se palco. Deus quiser, a gente vai estar no palco esse ano, sim. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do PodXP com o Caio Torquato da ProTeam, empresa essa de 7 anos e ele 17 anos de experiência. Foi um prazer muito bom ter ele aqui hoje com a gente. Fiquem ligados nos próximos episódios. Até mais.